objetivo hoje e amanhã, tá? Assim, a princípio eu tenho aula hoje e amanhã. E o que o Walter me pediu hoje e amanhã era para a gente trabalhar impostos federais, né? Impostos em espécie. Então, no âmbito da legislação abaixo do CTN, quando eu falar agora de legislação ordinária, quais são as principais leis com as quais eu preciso me preocupar quando eu estou estudando imposto de renda? Se eu estiver falando do imposto de renda pessoa física, você vai olhar para a Lei 7713 de 88 e para a Lei 9.250 de 95. Está vendo a setinha puxada para a esquerda? Então, imposto de renda pessoa física. Esses dispositivos de normas gerais do CTN 43 ou 45 vão ser mais ainda destrinchados através das leis 7713 de 88 e 9.250 de 95, que termina fazendo alterações nessa 7713, tá? Se você estiver acompanhando até aqui, espero que esteja, já anote aí do lado que há um dispositivo desta lei 7713, que a gente precisa conhecer a fundo. A gente vai trabalhar ele mais para frente. É o artigo 6º. Tá? A probabilidade de questões relativas ao artigo 6º da Lei 7713 caírem numa primeira ou numa segunda fase é altíssima. Do que é que trata o artigo 6º dessa Lei 7713? Vou só antecipar, mas a gente vai ver isso no futuro. Ele trata da possibilidade de eu conceder isenção de imposto de renda a aposentados e pensionistas quando essas pessoas elas são dotadas de determinadas doenças estabelecidas no artigo. Então, quando um determinado grupo de doenças que estão estabelecidos ou elencados ali nesse artigo 6º, ele está presente, se eu for aposentado ou pensionista e eu detiver uma dessas doenças, desde que eu cumpra determinados requisitos, que a gente vai ver mais para frente, eu vou estar isento do recolhimento do imposto de renda. E a gente tem vários debates sobre a amplitude desse artigo 6º, tá? Quem pode usufruir, quem não pode usufruir, quais são os requisitos, a partir de quando essa isenção ela deve ser reconhecida ou não. E assim, ó, de precedente do STJ, em 2021 e em 2022, tratando desses temas. Então, não dá para ir para a primeira fase, muito menos para a segunda, sem estudar a fundo esse artigo 6º da 7713, tá? Se eu tiver no imposto de renda pessoa física, você vai olhar a Lei 7713 e a Lei 9.250. Na 7713, você vai me fazer o favor de ler pelo menos do artigo 1º ao artigo 12A. Não precisa ler a lei inteira, nem tem tempo para isso. Mas leia do artigo 1º até o artigo 12A, ok? Se eu não estou falando mais de imposto de renda pessoa física, se eu estou falando agora de imposto de renda pessoa jurídica, qual a legislação que eu vou olhar agora? Aí eu vou olhar para a Lei 8981, 95, tá vendo? Que toda norma instituidora de tributo, toda norma que institui tributo, aquela lei ordinária ou aquela lei complementar que vai lá e institui o tributo, antes de instituir o tributo, ela tem que ser pensada abstratamente numa norma que eu denomino de hipótese de incidência. Hipótese porque essa norma é abstrata. E de incidência porque ela estabelece os critérios que, uma vez cumpridos, vão fazer com que o direito tributário incida. E então eu posso instituir o tributo. Tá? Na teoria da norma da hipótese de incidência, a hipótese de incidência é dotada de 5 critérios. Então, toda vez que eu vou pensar em como instituir um tributo, eu tenho que pensar no que diz respeito a esse tributo em 5 critérios. O critério material, que me informa o fato gerador. E aqui, quando eu estou falando de fato gerador, eu estou falando da materialidade, daquilo que vai acontecer no mundo concreto para o direito tributário. Eu tenho que pensar no elemento material, no critério material. Eu tenho que pensar no critério temporal. Beleza. O elemento material do imposto de renda é o auferimento de acréscimo patrimonial oriundo de renda ou provento. Esse é o aspecto material. Aí eu tenho que ter um critério temporal, que tem que me dizer quando esse aspecto material vai acontecer, para aquilo ali ser relevante. Quando a pessoa física vai obter esse acréscimo patrimonial para eu poder falar em imposto de renda? Quando é que a pessoa jurídica vai obter esse acréscimo patrimonial para eu poder falar em imposto de renda? Então, tem um elemento temporal. Tem um elemento espacial. Onde essa renda vai ser obtida? Ela só pode ser obtida dentro do Brasil? Ou ela pode ser obtida no exterior? Aí eu tenho um elemento pessoal. Quem cobra e quem paga. E um elemento quantitativo. Como é que eu calculo esse imposto? Qual é a base de cálculo e qual é a alíquota? Então, a gente fala nos 5 critérios da norma de hipótese. Toda vez que a gente trabalha princípio de generalidade, generalidade tem a ver com o aspecto pessoal da norma de hipótese de incidência. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Que a ideia de generalidade tem a ver com o elemento subjetivo. Quando eu digo que o imposto é geral, o que eu estou querendo dizer é que o elemento ou o critério pessoal dessa norma de hipótese de incidência tem que ser o mais amplo possível. Ou seja, todos, indistintamente, a coletividade das pessoas, a coletividade dos sujeitos, tem que estar submetidos ao recolhimento do imposto de renda.
De modo que eu não posso estabelecer como premissa, porque eu estaria descumprindo o texto da Constituição. Por exemplo, Antônio, que uma determinada classe de pessoas vai estar de antemão retirada daquela determinada incidência. Se eu já estabelecesse de antemão que o imposto de renda incidiria sobre todos, menos o grupo X, eu estaria violando o texto constitucional, porque eu não estou falando na prática em imposto geral. Quando a Constituição diz, então, que o imposto de renda ele tem que ser norteado pela ideia de generalidade, pelo princípio de generalidade, o que ela está me dizendo é, no elemento subjetivo, no que diz respeito a quem vai promover o pagamento desse imposto, esse imposto ele tem que ser cobrado da generalidade das pessoas, da generalidade dos sujeitos. É toda a coletividade. Todos aqueles que, obviamente, configurem ou realizem, né, no mundo empírico, o respectivo fato gerador. De modo que, se eu realizei o fato gerador do imposto de renda, eu tenho que promover o pagamento do imposto de renda. E aí eu não posso, de antemão, na norma instituidora do tributo, já excluir uma determinada classe de pessoas, ou uma determinada classe de contribuintes, sob pena de violar o princípio constitucional de generalidade. Ok? Isso significa, presta atenção agora, aqui, ó, a palavra generalidade, ela vem do latim gens, que significa povo, pessoas. Tá? Então, a ideia de generalidade, ela tem a ver com a premissa, tá? E para facilitar, de que todos os que oferem renda devem estar submetidos à tributação, sem exceções de natureza pessoal. Todo mundo que realiza o fato gerador do imposto de renda paga imposto. Agora, isso significa que eu não posso conceder imunidades e isenções no âmbito do imposto de renda? Isso significa que o texto constitucional não pode excetuar um determinado grupo, ou que a lei ordinária não pode, num determinado contexto, estabelecer que, naquela circunstância, um determinado grupo X de pessoas não vai promover o pagamento do imposto de renda? Não. Significa. Porque, se você parar para pensar, a gente tem normas de imunidade constitucionais que retiram determinados sujeitos do âmbito de aplicabilidade do imposto de renda, não tem, não? A Constituição ela não fala lá, por exemplo, da imunidade dos partidos políticos. Ela não fala da imunidade dos templos de qualquer... Ela não fala da imunidade recíproca, e quando a gente pensa na imunidade dos partidos políticos, na imunidade dos templos, a gente não está falando num determinado contexto em que determinados sujeitos vão ser retirados do âmbito do pagamento do imposto de renda. Eu lhe falei agora há pouco do artigo 6º da Lei 7713, que diz respeito ao imposto de renda da pessoa física. Quando o dispositivo legal vai lá e diz, olha, se você é aposentado, ou se você recebe pensão e você é dotado de determinadas doenças graves, você está isento do recolhimento do imposto. Tá? Então, a previsão constitucional da ideia de generalidade não significa que nunca, em qualquer contexto, eu não possa excetuar determinados grupos do âmbito da incidência do imposto de renda. Quando eu tenho um princípio constitucional de generalidade, o que é que isso significa? Isso significa que, como premissa, todos devem pagar. E toda vez que eu vou retirar um determinado grupo de pessoas do âmbito da incidência, essa retirada, seja via imunidade, seja via isenção, ela tem que ser devidamente o quê? Devidamente justificada. Então, eu tenho que ter um fundamento de razoabilidade, de proporcionalidade, de justificação, que faça com que, em mecanismo de exceção, aquele determinado grupo de pessoas, por exceção à regra constitucional de generalidade, termine sendo colocado numa circunstância na qual não vai se submeter ao pagamento do imposto. Beleza? Então, coloquei aqui, ó, preste atenção. Eu posso conceder imunidades e isenções subjetivas no âmbito do imposto de renda? Posso, mas a existência da regra de generalidade requer que eu justifique, em termos de razoabilidade, proporcionalidade, essa imunidade que está sendo concedida e essa isenção que está sendo concedida, porque a regra é de que toda a coletividade dos sujeitos que realizam o fato gerador devem estar necessariamente submetidas à incidência. Ok? E qual é a diferença entre generalidade e universalidade? Quando a Constituição diz lá que o imposto de renda ele deve ser universal, o que é que ele está querendo dizer? O que é que ela está querendo dizer? Se eu lhe disse agora há pouco que generalidade tem a ver com o aspecto pessoal da incidência, que todos devem pagar, universalidade, então, tem que ter a ver com outra coisa. E tem. Universalidade aqui não tem mais a ver com o sujeito, com quem vai estar submetido ao pagamento do imposto. Universalidade tem a ver com a base de cálculo, ou seja, com a amplitude do fato imponível. Enquanto a generalidade significa que todo mundo que realizar o fato gerador do imposto de renda deve promover o pagamento do imposto, a universalidade significa, olha para cá, que toda a renda e todo o provento deve, como regra, ser tributado pelo imposto de renda. De modo que a retirada de uma determinada renda ou de um determinado provento
da base de incidência também é algo que deve acontecer em mecanismo excepcional. Se aquilo ali é renda, aquilo deve ser tributado pelo imposto de renda. E não importa de onde a renda venha, não importa a sua origem, não importa a sua denominação, tá? Não importa se ela é lícita, não importa se ela é ilícita, não importa o nome que eu dou a ela. Inserindo no conceito constitucional do que renda é, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, o princípio de universalidade exige que toda a renda do sujeito passivo, em mecanismo universal, ela seja oferecida a essa tributação a ser realizada pela União. Tranquilo até aqui? Então, generalidade significa que eu tributo todo mundo. Universalidade significa que eu tributo toda a renda, seja ela qual for. Que eu amplio essa base imponível para dizer que, independentemente do nome da renda, da sua origem, de como ela tenha sido oferida, ela vai ter que estar necessariamente submetida a essa tributação pelo imposto. Ok? E aí a gente tem o terceiro princípio constitucional. A gente está só nos princípios, gente. Isso aqui é a parte fácil. E aí a gente tem o terceiro princípio, que é o princípio da progressividade. E o que é a progressividade aqui no âmbito do imposto de renda, que nesse caso é uma progressividade fiscal? É o mecanismo ou o sistema constitucional de implementação no imposto de renda da ideia de capacidade contributiva. Progressividade é um dos melhores institutos ou instrumentos tributários para a gente efetivar a capacidade contributiva, que aparece lá no artigo 145 da Constituição. E no imposto de renda, usar progressividade para fazer capacidade contributiva é massa, porque em termos conceituais, o imposto de renda é o que a gente chama de imposto pessoal. Lembram da diferença doutrinária entre imposto pessoal e imposto real? Qual é a diferença doutrinária entre o imposto pessoal e o imposto real? Eu digo que o imposto é pessoal quando ele é quantificado, presta atenção, quando ele é quantificado levando em consideração as particularidades do sujeito. Então, no imposto pessoal, quem é o sujeito importa. Qual a condição desse sujeito importa. De modo que as particularidades do sujeito são consideradas para efeitos de cálculo do imposto. O imposto de renda é um exemplo perfeito de um imposto pessoal. Por quê? Porque quando eu penso no imposto de renda, eu levo em consideração a minha renda oferida para formar a minha base. Eu abato as minhas despesas médicas, ou não é? E as minhas despesas médicas são diferentes das despesas médicas de Gabriel, que são diferentes das despesas médicas de Antônio. Eu abato os meus dependentes, a partir dos números de dependentes que eu tenha. Eu abato as minhas despesas com saúde, aliás, com educação. E elas são todas distintas das despesas que Antônio tem, que Gabriel tem. Então, a minha particularidade de vida, ela é levada em consideração quando eu quantifico o valor devido a título de imposto. Isso é um imposto pessoal. É aquele imposto no âmbito do qual a condição do sujeito importa na quantificação. E esse sujeito é levado em consideração com tudo aquilo que ele tem, com tudo aquilo que ele é. Quando o imposto é real, que é o oposto do imposto pessoal, o sujeito passivo ele é absolutamente irrelevante. Porque o imposto real ele incide sobre a coisa, ele incide sobre o bem. Pense no IPTU, que é um exemplo perfeito de imposto real. O IPTU ele leva em consideração o valor venal do imóvel. E quem é o proprietário é irrelevante. Imagine que Antônio, desculpa, Antônio, vou dar um exemplo aqui só para ilustrar, tá? Imagine que Antônio não tem condição de comprar um apartamento de 3 milhões de reais na orla de Boa Viagem. Ele não tem. E aí, por qualquer qualidade da vida, ele recebe um apartamento desse por herança. O conteúdo do apartamento continua o mesmo, não importa se Antônio comprou o apartamento ou não comprou. Se ele tem condição patrimonial de promover o pagamento daquele IPTU que leva em consideração aquele valor venal. Porque o imposto incide sobre o bem, incide sobre a coisa, desconsiderando completamente quem é o respectivo sujeito passivo.